Que bom, né, irmãos? Irmãos, a gente leu a passagem de Jeremias, capítulo 30, do 17 ao 19. Mas eu quero, nesse momento, ler com vocês. Vocês não precisam procurar, tá? A passagem de Lamentações, capítulo 3, versículo 39 ao 42, que diz assim, presta bem atenção. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemo-nos para o Senhor. Levantemos o nosso coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Essa passagem, ela retrata uma verdade. E muitas vezes o homem pode muitas vezes, o que ele está sentindo, filho? Amém. A gente vai orar para você no final, tá? Amém? Essa passagem, ela retrata a situação de um homem. Mas se nós observarmos o que está escrito nessa passagem, está escrito de que se queixa o homem vivente. Então não é um homem determinado. Não é um homem escolhido, mas é um homem vivente. Ou seja, a Bíblia deixa claro que queixa-se o homem dos seus próprios pecados. Essa passagem lida, ela retrata a história de um povo que foi escolhido por Deus, o povo de Israel. E esse povo entrou num sério cativeiro. Ou seja, esse povo virou um escravo de um outro povo que o dominou, que é o povo, a nação babilônica. Nabucodonosor, rei da Babilônia, subjugou esse povo de Deus e o colocou 70 anos sob seu jugo. E o homem, que é do povo de Israel, ficou preso pela desobediência a Deus. Nesse momento aqui, Jeremias está dizendo: de que se queixa o homem? Por que esses homens entraram no cativeiro? Por que esses homens estão presos no cativeiro? Simplesmente por causa dos seus próprios pecados. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: analise os seus caminhos. Veja por que vocês estão no cativeiro. Analise a vida de cada um de vocês. Por que as lutas vieram para aquele povo? Mas ele também diz assim, levantemos o nosso coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Ou seja, ele está dizendo assim: o cativeiro existe, a situação existe, mas o Deus que nós servimos tem poder para nos tirar de todo o cativeiro, de toda a luta. Mas para isso, as pessoas precisam entender os seus caminhos. Porque quando nós entendemos os nossos caminhos, nós vamos perceber o quanto estamos falhando com Deus, o quanto estamos precisando da misericórdia de Deus, o quanto estamos precisando das mãos de Deus para restaurar a nossa vida.
Porque enquanto nós não estamos focados no nosso caminho, não adianta ficar focando em Deus. Não adianta ficar esperando em Deus. Porque esse Deus que representa essa igreja, que é o dono dessa igreja, ele é um Deus santo. Ele é um Deus que não se adapta ao pecado, que não se adapta à mentira e que não se adapta a falsas promessas. Então, antes de nós pensarmos em ter as coisas de Deus, vamos analisar os nossos caminhos, aquilo que estamos fazendo. E a coisa mais interessante que temos que fazer não é nos julgarmos, mas é pedir: Senhor, o que eu preciso mudar? O que tu queres da minha vida? Jeremias, ele fala algo, esse mesmo Jeremias, que está falando aqui em Lamentações de Jeremias, é o mesmo Jeremias que mandou uma carta para esse povo. E isso que eu estou lendo aqui na primeira passagem, essa carta está dando a eles um fio de esperança. Esta carta está dando a eles uma promessa de restauração. No cativeiro, as coisas mudariam, diz a carta que Deus escreveu através de Jeremias. Então, não importa a nossa situação, como estamos presos, importa é os nossos caminhos. Porque se nós reconhecermos que os nossos caminhos nos conduziram à prisão, ao cativeiro, nós levantaremos o nosso coração a Deus e falaremos com Deus com as mãos para o alto: Senhor, pecamos, e a Bíblia nos garante que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. A promessa que Jeremias deu aqui, nessa leitura, que talvez você não entendeu, eles estavam presos no regime da Babilônia, no cativeiro da Babilônia, é a promessa de restauração. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: e Sião já ninguém pergunta por ela. Primeira coisa que ele está dizendo é que esse Deus, olhando para o cativeiro, está dizendo para aquele povo no cativeiro: desprezaram vocês, colocaram vocês como perdidos, colocaram vocês de lado. Todos os povos ao redor já não tinham mais a Sião, que era o centro da adoração a Deus, que era Jerusalém, que era uma cidade santa. Já não tinham mais eles como homens ou mulheres de Deus, já tinham eles como derrotados. E aí que entra, enquanto as pessoas estão pensando que você já não é mais nada, estão pensando que você é um derrotado, que você é um destruído, o Senhor está prometendo restauração para a sua vida. Enquanto as pessoas estão dizendo assim: ó, você já era, você está perdido, você é um fracassado, o Senhor está dizendo: eu restaurarei a sua vida, tirarei você do cativeiro, modificarei a tua situação, mas você precisa estar olhando os vossos caminhos. E não é com os seus olhos, porque se você olhar com os seus olhos, você não consegue encontrar aquilo. Sabe por quê? A Bíblia diz que ao homem natural não se discernem as coisas espirituais. Somente o Espírito Santo de Deus, que foi aquilo que a gente cantou há pouco, Espírito Santo, ore por mim,
Esse Espírito Santo é aquele que veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É aquele que veio nos convencer que precisamos aprender de Deus. E só o Espírito Santo pode nos iluminar os caminhos que estão nas nossas vidas errados. E eu não digo de quem não é evangélico, eu digo que qualquer pessoa precisa estar sempre olhando, seja ele no púlpito, seja ele no louvor, seja ele na igreja, seja ele fora da igreja. Se o Espírito Santo iluminar a sua vida, você é um bem-aventurado, porque você vai entender os seus caminhos. Mas se não, não vai. Se não, você não vai entender os seus caminhos. Mas nesta noite, estamos dizendo aqui que o Senhor, Ele restaura as nossas vidas. E Ele diz mais uma coisa: assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó. Preste bem atenção numa coisa. Uma coisa é te abençoar no cativeiro, é te restaurar no cativeiro. A outra coisa é te tirar do cativeiro restaurado. Você consegue perceber a diferença? Você consegue perceber do que é estar preso, estar com dinheiro, estar com mulheres, estar com saúde, estar com sucesso, mas não largar a cachaça, não largar a cocaína, não largar a mentira ou o engano? Você já pensou se vale a pena ter toda a restauração e continuar preso nas coisas que te fazem pecar contra Deus? Vale a pena? Vale a pena você fazer uma semana de campanha para comprar a casa própria? Aí Deus te dá a casa própria, mas quando você entra, o seu filho está nas drogas, a sua esposa ou o seu esposo estão traindo você. Mas eu ganhei a casa própria, mas está no cativeiro. O cativeiro verdadeiro é aquele que te livra da prisão do diabo. E quando você, a promessa de Deus é que vai tirar do cativeiro, é que vai livrar do cativeiro. Então, irmãos, que você possa prestar atenção naquele que promete restauração e livramento. Porque tem muita gente que promete, mas não cumpre. Tem muita gente que fala em nome de Deus, que fala em nome de religião, mas não pode cumprir. Porque só pode cumprir aquele que fala pelo Espírito Santo de Deus. Só pode cumprir a restauração e a libertação cuja o Espírito Santo de Deus chama para ser liberto. Eu quero dizer para você, irmãos, que o controle está nas mãos de Deus. A hora que Ele quiser, Ele tirava o povo daquele cativeiro. E Ele tirou o povo daquele cativeiro. Vamos ver em Salmo 126? Livro de Salmos, capítulo 126. Ou, aliás, livro de Salmos 126. Amém? Se você não achou, não tem problema não. Pode deixar que eu vou ler, você presta atenção. Aqui, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, amém? Olha só o que eu estou falando aqui. Olha para mim antes de você ler o que eu vou ler. Eu estou falando aqui de uma promessa escrita em carta para um povo que estava cativo e que tinha uma data para sair, 70 anos.
Essa data foi Deus que deu. Essa data foi Deus que deu por causa do pecado daquele povo. Ele está mandando a carta para esse povo, para esses pecadores, para esses encarcerados, e depois esses encarcerados receberam o livramento. Então não é algo que está na promessa, é algo que está no fato. O fato é que o que eu vou ler agora já é depois do cativeiro. Vamos ler? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando o que aí? Eu estou falando da realização da promessa. Eu não estou falando de promessa. Eu estou falando da realização da promessa. E sabe quando Deus promete alguma coisa na tua vida e você sente que chegou a hora? Você fica como quem sonha. Você fica como quem ri. E do teu lado saem louvores engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que aquele que mostra o pecado, que aquele que mostra o cativeiro, é aquele que te faz sorrir, porque ele cumpre, porque ele é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu. Agora, para isso, olhe os seus caminhos, olhe em quem você está colocando a sua confiança, e baseado em que você está colocando a sua confiança. Baseado nas promessas, baseado naquilo que Deus fala. Não, baseado na cura de Deus para a minha vida. Porque do que se queixa o homem? Queixe-se o homem vivente, não é um ou outro não, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Porém, o Senhor Jesus morreu na cruz, como todos aqui sabem, morreu na cruz. Só não sabem muitos que morreu na cruz para nos curar dos nossos pecados, para restaurar as nossas vidas e para nos fazer como quem sonha, com risos no nosso lado e com louvores na nossa boca. Então, nesta noite, eu tinha muita coisa para falar aqui. Eu vou até pregar nesse sermão no domingo. Mas eu quero falar para você que o título desse sermão é o imã de Deus. O imã de Deus. Por quê? Porque esse Deus, ele que vê as nossas vidas, que conhece todos os nossos caminhos, mesmo que nós não conheçamos, ele nos atrai como um imã. Mas eu não vou falar qual é esse imã, só no domingo. Mas é algo que te atrai, é algo que te traz. Oi? Ele tira a cola com você depois, né? Ele tira. Ou então ele vai lá no Instagram e... né? O imã de Deus é que trouxe aquele povo para estar servindo a ele de novo. O povo no cativeiro, sem esse imã, não podia sair do cativeiro. Mas quando Deus acionou esse imã, o povo saiu do cativeiro. Domingo você vai saber. O que eu quero dizer para você é que existe um Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro pode cumprir o que promete. Mas pode cumprir porque ele tem todo o poder. Mas a essência do relacionamento dele conosco não é prometer. Não é. A essência do relacionamento de Deus
conosco é nos tirar do cativeiro, é nos curar, é nos fazer entendidos de quem Ele é e do que Ele pode fazer. E quando Jó, na nossa canção que cantamos nesse momento antes do culto, diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, foi o mesmo que disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, religiosidade não faz você ver Deus. Título de Assembleia de Deus não faz você ver Deus. Igreja católica não faz você ver Deus. Igreja messiânica não faz você ver Deus. Espiritismo não faz você ver Deus. O que faz você ver Deus é o Espírito Santo de Deus colocando o imã dele para te trazer. E quando você olhar os seus caminhos, você vai dizer: eu preciso me libertar. Se eu preciso me libertar, eu preciso conhecer esse Deus. Fique de pé nesse momento. E o imã de Deus você vai conhecer no domingo, às 6h30, porque esse 10 horas não tem nenhum estudo, tá? É isso aí. Então, à noite, domingo, 6h30, nós vamos pregar essa palavra aqui, ó, tá vendo? Tudinho aqui, eu quase não falei nada dela, né? Por quê? Porque domingo é um dia mais apropriado para o sermão. Quinta-feira é mais para orarmos, né? Para buscarmos a Deus. E para ouvirmos palavras direto ao nosso coração. Feche seus olhos. Eu queria, assim, que você entendesse que a nossa vida, ela não é uma vida vã. Feche seus olhos. Ela não é uma vida vã, mas nós podemos fazer dela uma vida vã. Quando nós percebemos que Deus tem algo para a nossa vida, nós pelo menos começamos a olhar os nossos próprios caminhos, nossas próprias prisões e nosso próprio futuro. O que eu tenho para mim amanhã? O que eu estou fazendo? O que vai me dar amanhã? E quando eu morrer, o que eu terei quando eu morrer? Se essas perguntas permearem o seu coração e você sentir que tem resposta, então comece a aprender sobre a palavra de Deus, porque ela tem resposta para todas as coisas. Que Deus possa verdadeiramente colocar no seu coração a necessidade de conhecer, porque Ele é aquele que diz que todos aqueles perecem por falta de conhecimento. O povo de Deus perece por não conhecerem a Deus, nem o poder de Deus. Então, conheçamos e continuemos e prossigamos a conhecer o Deus que nos tira do cativeiro. Que Deus possa estar nessa hora te dando condição de dar passos, porque esse imã já foi acionado hoje. Você vai entender no domingo. Mas esse imã, ele precisa que você deixe-se ser levado por ele. Que Deus possa estar falando com você nessa hora. Aprenda mais de mim, diz o Senhor. Não questione, mas ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz o Senhor. O conhecimento que eu tenho é nada perto daquele que quer verdadeiramente te ensinar, que é o Espírito Santo de Deus. Essa noite eu quero orar por você que está precisando se libertar de algum problema, de alguma situação, de algum impedimento, de algum caminho errado.
Se por um acaso você tem alguma enfermidade, alguma doença já crônica, algum problema diagnosticado pelos médicos, você que está em casa também, hoje é um dia de cura e libertação. É um dia em que nós vamos ungir com óleo aquele que está enfermo. E Deus, Ele é aquele que cumpre a sua palavra. Porque Ele diz lá em Tiago 5:13, se há alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e eles ungirão com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Então, se tem alguém aqui que precisa de uma cura física, não espiritual, física, uma doença, uma enfermidade, mal, vem aqui na frente, vamos orar em nome de Jesus.